Muito bem, então, queridos. Amados, se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, né? Sua Bíblia de papel, ou nós também temos a nossa Bíblia digital. Pega a sua Bíblia aí no seu celular. De alguma forma, abra a sua Bíblia, que nós iremos ler a palavra do Senhor. Mas antes de nós lermos a palavra, eu queria fazer uma reflexão com você. Como anda o nosso atual mundo? Como o mundo está caminhando? Nós vivemos num mundo que está passando por diversas dificuldades. O foco agora está sendo a Covid-19. Esse vírus que tem nos assolado, que nos tem preocupado, que tem atingido amigos, familiares, irmãos. Mas o nosso mundo está passando por momentos decisivos da nossa história. E eu queria falar ao seu coração, em nome de Jesus, para que nós tenhamos mais atenção, prestemos mais atenção ao atual momento em que nós estamos vivendo. Não é um momento em que nós devemos estar desapercebidos, distraídos com esse momento em que estamos passando. Nós estamos enfrentando um mundo de caos, e cada momento que se passar nesse planeta Terra, a situação ela irá o quê? Ficar mais difícil. Você e eu sabemos disso. O mundo tenta apresentar esperança, soluções, mas nós sabemos através da palavra do Senhor que esse mundo ele vai caminhar de mal a pior. As profecias nos apontam que esse mundo irá para um desfecho final, uma ruína final. E a palavra de Deus vem nos alertar sobre isso. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos continuar clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus, pedindo que o Espírito de Deus se aposse do nosso ser, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que nós consigamos passar por esses momentos difíceis. E dentro de hoje eu queria trazer uma palavra para você, para o seu coração e para o coração dos nossos amigos que nos acompanham. Como nós temos visto essa situação ao nosso redor? Será que nós estamos vivendo de uma maneira desapercebida, indiferente, com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos na fé? Será que nós estamos dando as atenções necessárias para essas pessoas? Será que nós estamos nos preocupando com a vida espiritual dessas pessoas? E o tema do sermão dessa manhã vem falar tem o título de Um Amigo Consolador. Será que eu e você estamos sendo amigos consoladores dos nossos irmãos? Será que eu estou sendo um amigo consolador do meu vizinho? Será que eu estou sendo um amigo consolador do meu chefe? Será que eu estou sendo um amigo consolador do meu próximo, do meu colega de trabalho, do meu amigo da faculdade, das pessoas que me cercam diariamente? Será que eu estou conseguindo ser um amigo consolador? E o que é esse amigo consolador? São aquelas pessoas que se importam com os sentimentos dos outros. São aquelas pessoas que se importam com a vida espiritual das pessoas. São aquelas pessoas que se importam se aquela pessoa está passando uma dificuldade financeira, se aquela pessoa ela tem o alimento dentro de casa, se aquela pessoa está passando por problemas emocionais. Será que eu e você estamos tendo um coração sensível para alcançar, para falar com essas pessoas? O mundo está caminhando para o seu fim.
E Deus deseja que eu e você reflitamos esse caráter de amor, esse caráter de transformação, esse caráter que tem um coração sensível para alcançar o meu semelhante, o meu próximo. E o apóstolo Paulo, ele vem nos trazer esse alerta em sua carta aos Gálatas. Então, abra aí em Gálatas capítulo 6. Esse é o texto bíblico para a nossa reflexão nessa manhã. Gálatas capítulo 6. Abra comigo, nós iremos acompanhar esse texto bíblico. Gálatas capítulo 6. Eu separei aqui o texto bíblico e eu vou ler para você na Nova Versão Transformadora. Ela tem uma linguagem assim bem clara, bem fácil de entender. Se você tem a nova versão transformadora, acompanhe aí e também acompanhe na sua Bíblia, se não for, mas muda um pouquinho o sentido, mas o contexto é o mesmo. Paulo diz assim, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1, ele fala assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, preste atenção, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Verso 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Olha só o alerta que Paulo trouxe para os irmãos da Galácia, os Gálatas, e traz hoje para nós também. Irmãos, olhemos com compaixão para as pessoas que são mais fracas na fé. E ele diz assim: e vocês que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudar essas pessoas a voltar para o caminho. Como eu disse, nós estamos passando por momentos de fragilidades, momentos de incerteza. Nós vivemos hoje num mundo de incertezas. As pessoas não sabem se amanhã estarão com Covid-19. Elas não sabem, devido à economia do jeito que está, o mundo está numa bagunça, elas não sabem se amanhã elas terão o seu trabalho. Elas não sabem se amanhã elas terão o que colocar em sua mesa, o alimento. Nós temos acompanhado aí nos noticiários quantas pessoas, o índice de pobreza no nosso país vai aumentar. As pessoas que não terão nem o que colocar na mesa, o alimento de cada dia. O governo, diz aí que parece que não vai haver mais esse auxílio. Estão cogitando aí ajudar 3 parcelas de R$200, mas nós vemos que realmente isso não é o suficiente para manter nem pelo menos a alimentação. Então nós vivemos o quê? Num mundo de incertezas. Nós não temos certeza de nada. Nós estamos vivendo num mundo de ansiedade, as pessoas estão sofrendo de ansiedade extremas. Andamos ansiosos pelo amanhã, pelas expectativas da vida. A depressão tem atingido milhares, milhões de pessoas. Quantas pessoas estão depressivas em suas casas, não têm forças nem para sair de dentro de um quarto?
pessoas estão sofrendo problemas emocionais. E Paulo diz assim: ei, Isaac, ei você, vocês que são espirituais, vocês que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, vocês devem com mansidão, com sabedoria, ajudar a essas pessoas. Vocês devem ser usados pelo Espírito Santo para ajudar essas pessoas. Você deve ser um amigo consolador, um amigo que leve esperança, um amigo que leve uma palavra de ânimo, um amigo que leve o pão, um amigo que estenda a mão. Irmãos e amigos que nos acompanham, quantas pessoas você conhece que estão passando por essa situação aqui? Depressão, incertezas, falta de fé. E eu digo falta de fé, irmãos, porque muitos de nós, você tem visto, tem deixado a fé de lado, tem perdido a fé. Esse momento de pandemia fragilizou muitas pessoas. As pessoas têm perdido a sua fé. Eu não vou entrar aqui no detalhe, se você está se dirigindo à igreja, não vem ao caso, porque a fé, porque a espiritualidade, o estudo da palavra, ele acontece aonde? Ele acontece na minha casa, é na minha família. Se você tem comunhão com a palavra de Deus, se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, não vai ser simplesmente não, mas não vai ser o fato de você nesse momento não estar vindo à igreja que vai abalar a sua fé. Nós respeitamos todos os cuidados que você está tomando com você e com a sua família. Você é livre e fica à vontade se quiser vir ao templo ou não. Mas o templo, né? A comunhão no templo, ela faz parte da adoração. Mas eu quero falar para você que você deve ter essa comunhão com Deus no seu lar. É lá onde tudo começa. Não é aqui na igreja, isso faz parte. Mas a comunhão com Deus, o que Paulo está falando, vocês que são guiados pelo Espírito, é aí, na sua casa, na sua família, na sua oração, no seu estudo da palavra, é aí onde tudo começa. Ele está falando assim, vocês que já estão amadurecidos na fé, vocês têm que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês precisam ser essa mão que auxilia, essa mão auxiliadora. Vocês precisam, com mansidão, ajudar a trazer, a auxiliar essas pessoas. Irmãos, quantos amigos e quantos irmãos da fé nossos que estão desanimados, como eu estava dizendo aqui, que estão desanimados na fé e nós não vemos, não temos notícia. Eu vou falar uma coisa aqui e guarde isso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Se nós não cuidamos dessas pessoas, se nós não falamos com essas pessoas, se nós não mandamos uma mensagem, sabe por quê? Porque hoje você tem um aparelhozinho celular, você não tem? Você tem um aparelho celular. E hoje, Silvio, é muito interessante, e os irmãos que nos acompanham aqui, é muito interessante por quê? Esse aparelho tem um aplicativo chamado WhatsApp, não tem? Todos nós temos aí. E esse WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto, você pode ligar por ele, fazer ligação, e você pode fazer uma videochamada, não é isso? Não é isso?
o que acontece? E muitas vezes o irmão, ou o amigo, a pessoa, o seu colega, ele está passando por algum problema desses aqui. E nós não temos coragem nem de mandar uma mensagem de texto, nós não temos coragem nem de ligar e nem de fazer uma chamada de vídeo. Poxa vida, o meu irmão da fé está desanimado e eu não consigo nem mandar uma mensagem de texto para ele. Falando, oi irmão fulano, irmão Paulo, tudo bem? Aqui é o Isaac, como você está? E a família? Vai bem? Estou orando pelo irmão, viu? Um forte abraço, tenha um ótimo dia. Só isso. E nós não estamos utilizando os recursos que Deus nos disponibilizou para esse momento, porque todo esse aparato que nós temos hoje, de tecnologia, olha só, hoje eu estou... Quantas pessoas estão conectadas nesse momento aqui? Quantos? 101 pessoas, né? Isso pode ter mais pessoas na sala assistindo, certo? 101 pessoas, talvez tenha 300, por aí. 300 pessoas. E olha só o potencial de alcance que as tecnologias têm para nos ajuda ao nosso favor. Isso está ao nosso favor. E eu fico imaginando, irmãos, o que o apóstolo Paulo e os discípulos fariam se eles tivessem um celular, um smartphone na mão, se eles tivessem todo esse aparato aqui que os irmãos têm aqui, ó, na mão. Eles iriam abalar o mundo como eles fizeram sem nenhuma tecnologia. Eles iriam abalar o mundo de uma forma maior ainda do que nós conhecemos aqui no relato bíblico. E o mundo, o evangelho, seria pregado de uma forma, ó, muito rápida, muito rápida. Mas sabe o que tem? Sabe o que está faltando em nós? Nós temos a tecnologia. E eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles, de uma forma muito poderosa. O que está faltando para nós hoje? É o que o Paulo está falando aqui, ó. Vocês que são guiados pelo Espírito, nós estamos precisando clamar a Deus por esse Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, para Ele não simplesmente atuar em minha vida, mas eu quero que o Espírito, Ele habite. Eu quero que o Espírito Santo, Ele habite dentro de mim. Aí tem diferença. Porque esse mesmo Espírito Santo, ele atua no coração de todos os seres humanos. Alguns já estão até nem ouvindo mais essa voz do Espírito, mas ele está trabalhando no coração dos seres humanos para converter, para convencer. Mas eu não quero que o Espírito só trabalhe ali comigo, me convencendo dos meus pecados, mas isso faz parte, mas eu quero que Ele habite em mim, eu quero que Ele more dentro de mim, para que eu diga, igual o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse era um homem que tinha o Espírito dentro dele. É o seu desejo? Esse é o meu desejo. E Deus, em Lucas capítulo 4, diz que Deus, Ele está ansioso para nos dar o Espírito. Mas nós devemos o quê? Clamar a Deus. Nós devemos pedir. Pedir e dar-se-vos-á. É disso que Jesus está falando. Ele está ansioso para nos conceder, para derramar o Espírito Santo. E que esse Espírito habite na minha vida, na sua vida. Paulo nos diz, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado. Olhemos para os nossos queridos que estão fragilizados, que estão desanimados, que estão fracos na fé. Olhemos com
olhar de ternura, com um olhar de amor, como diz a minha mãezinha, com um olhar de amor cristão. Nós precisamos olhar para as pessoas, não julgá-las, mas olhar para as pessoas com um olhar de amor cristão. Porque nós estamos no mesmo barco, irmãos. Nós estamos no mesmo barco. Não há diferença entre eu e aquele que está no mundo de pecado, naquele que está fragilizado. Nós precisamos desta mesma graça, desse mesmo Jesus, desse mesmo Espírito atuando em nossa vida. Verso 2 ele fala: ajudem a levar os fardos uns dos outros. Você acha que tem fardos demais para carregar? Eu tenho os meus fardos. Você tem os seus fardos. Mas você já reparou? Sempre existe pessoas numa condição pior do que a nossa. Sempre existe pessoas numa condição pior do que a nossa. E você só vai conseguir ajudar essas pessoas. Você só vai conseguir se relacionar, ligar, mandar uma mensagem, falar com essas pessoas de coração, se o Espírito Santo te motivar, se o Espírito estiver com você. Porque senão, irmãos, o nosso coração, ele é indiferente com a dor do semelhante. Ele é indiferente. Nós vamos vivendo a vida, cuidando dos nossos interesses, dos nossos afazeres, e nós não conseguimos ter a percepção de olhar para o lado. Nós viemos à igreja. Feliz sábado, meu irmão, tudo bem? Como você vai? Tudo bem? Tapinha nas costas. Mas nós não sabemos a realidade daquela pessoa. Nós precisamos o quê? Nos aproximar. É como nós vemos em Atos capítulo 2, como vivia a igreja daquele tempo, a igreja do período ali dos discípulos. Como vivia a igreja estava unida, a igreja estava em oração, a igreja estava em amor fraternal, em amor de irmão para irmão. O relato nos diz que eles tinham o quê? Tudo em comum. Eles sabiam as necessidades, eles sabiam as dores, as fragilidades daquelas pessoas que estavam ao redor. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Nós precisamos levar os fardos uns dos outros. E às vezes nós não queremos se intrometer na vida dos outros, mas não é se intrometer na vida dos outros. É com sabedoria, é com discernimento, você se aproximar daquela pessoa e dizer: você está bem? Você está precisando de algo? Eu posso te ajudar em algo? Deus vai te guiar, Deus vai te dar sabedoria. Essas pessoas precisam ser ajudadas, essas pessoas precisam ter esse fardo tirado dos seus ombros. Jesus prometeu, não prometeu? Que levaria os nossos fardos. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele não fala? Porque o jugo de Cristo, o fardo, aquele peso, ele é leve. Mas nós também, como representantes de Cristo, nós devemos também aliviar as cargas das pessoas, aliviar os sofrimentos. Qual tem sido esse sofrimento que o meu irmão está passando, que o meu semelhante está passando? Você conhece, você está aí do lado dele. E Deus vem falar conosco nessa manhã, amados irmãos, amadas irmãs. Seja um amigo, seja uma amiga consoladora, que vai trazer esperança,
que vai ajudar esse semelhante a levar o seu fardo tão pesado. Eu não sei o que fazer, eu não tenho muita intimidade com aquela pessoa. Eu não sei o que fazer. Mande pelo menos uma mensagem para ela. Às vezes nós passamos tanto tempo nas redes sociais, se preocupando com coisas que não têm necessidade. Eu não estou dizendo para você que você não pode ter o seu momento de distração, de lazer, se pode assim dizer. Mas nós precisamos de sabedoria, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos usar esse bem precioso que Deus deixou em nossas mãos, porque isso pode ser uma bênção ou uma maldição. E utilizar para levar esperança para as pessoas. Então se programe, tire um tempo, o seu tempinho ali que você está nas redes sociais. Poxa, eu tenho um irmão meu que faz tanto tempo que eu não vejo na igreja. Poxa, eu tenho um familiar, faz tanto tempo que eu não converso com ele, que eu não tenho contato. E essa pessoa, talvez ela esteja precisando de uma mensagem da palavra do Senhor. Existem pessoas nesse mundo que serão tocadas somente por você, minha irmã, meu irmão. Viu, Maria? Viu, Paulo? Viu, José? Existem pessoas que serão tocadas exclusivamente por você. Como assim? É o seu jeito de falar, é o seu jeito de se expressar, de entrar em contato com essas pessoas, que essas pessoas, elas se conectam com você. Existem pessoas que não vão se conectar comigo, com Isaac. Existem pessoas que irão se conectar com Silvio. O Silvio irá entrar em contato com pessoas e elas irão se conectar com o Silvio. E o Silvio, desse modo, ele vai levar a esperança. E cada um de nós temos uma missão nesse mundo. Cada um de nós temos um chamado. E Deus chamou você para ser luz nesse mundo. Deus chamou a mim para sermos o quê? Luz para esse mundo. Nós não podemos, irmãos, nós estamos vivendo num momento crucial desse planeta. Para você que estuda a palavra de Deus, que estuda as profecias, que tem acompanhado talvez aí pela internet, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo na contagem regressiva desse mundo. Não se iluda, não deixe que Satanás tire de você essa visão que nós estamos vivendo no tempo do fim. Talvez as coisas desse mundo aqui estejam absorvendo a sua atenção, o trabalho, os negócios, os relacionamentos. Mas eu quero falar para você, irmãos, daqui da igreja do Portão, que estão aqui comigo e que nos acompanham. Você, de outras igrejas que está aí nos acompanhando. Você, meu amigo, que está me acompanhando aí pela internet. Eu quero falar uma coisa para você. Não desista de Jesus. Não desista da fé. Você está fraco. Peça forças para Deus. Jesus está exatamente agora do seu lado. Você crê nisso? Ele está aqui conosco. Ele está aí do seu lado. Não desista da caminhada. Não desista da igreja. Não desista dos irmãos. Permaneça firme. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está muito perto de voltar. E eu e você devemos estar preparados para que naquele momento glorioso que Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, eu e você possamos realmente estar
de braços abertos, esperando o nosso Senhor. Amém. Não desanime da fé. Continue firme. Isaac. Mas eu estou tão desanimado. Eu não tenho forças. Jovem, falar com você agora, jovem. Você que está pensando em sair da igreja, em abandonar, nós temos acompanhado lá na igreja do Atalaia muitos jovens que nesse período de pandemia agora se afastaram de Deus. As pessoas estão fragilizadas. As pessoas precisam de nós. E você, jovem, talvez esteja desanimado. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que você imagina talvez desfrutar nesse mundo, nada é comparável com o que Deus, com o que Jesus já preparou para você. O céu será um lugar maravilhoso. A eternidade será um lugar maravilhoso. Nós não conseguimos expressar o que Deus tem preparado para mim e para você, jovem. Não desista de Jesus. Você precisa se unir com essa galera aqui, ó, que está aqui, ó. A galera jovem da igreja. Se mistura. Ah, estou fraco. Se mistura com o jovem, com o líder de jovem, com o ancião, com o irmão que está se envolvendo na obra, que está dando estudo bíblico, que monta a live para falar com jovens, para falar com os adultos. Não sei. Se mistura com eles. Não fique na inércia. Não fique esperando você desanimar definitivamente da fé. Se envolva na obra de Deus. E agora, como eu disse, nós temos facilidade, muita facilidade para isso. Se envolva. Igreja, eu quero deixar em nome de Jesus essa palavra para você. Não desanime. Jesus está perto de voltar. Se mantenha firme. E o nosso dever e a mensagem que Deus deixa para mim e para você, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos auxiliar uns aos outros. Não estamos no momento de viver separados. Não estamos no momento de viver com contendas, com disse-me-disses, com separações. É o momento de nos unirmos na causa de Deus. É o momento de nos unirmos em oração e clamarmos a Deus, o Espírito Santo de Deus, para que Ele faça um reavivamento, uma reforma em nossa vida, para que nós consigamos cumprir isso que Paulo nos disse aqui em Gálatas capítulo 6. Verso 5 ele diz: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Cada um de nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus. E Deus nos julgará individualmente. Isaac, o que você tem feito pela minha causa? Isaac, o que você tem feito para anunciar o evangelho para as pessoas? Isaac, o que você tem feito para alcançar essas pessoas que estão aflitas, ansiosas, depressivas, desanimadas, fraquejando na fé? O que você tem feito? Eu gostaria de finalizar agora contando uma história para você. Certa vez eu li uma história de um garotinho, que ele tinha um sonho. Ele tinha o desejo de comprar um cachorrinho. E esse garotinho, ele
ele tinha uma bicicleta, ele estava com a bicicleta, ele estava trabalhando de entregar jornais. E ele colocou jornais na sua bicicleta e foi entregando jornais. E ele falou assim, eu vou juntar dinheiro para comprar esse cachorrinho. Ele queria muito cachorrinho. E ele foi trabalhando, e ele entregando jornais ali, e ele chegou numa fazenda. E ele chegou naquela fazenda e ele viu uma placa assim, vende-se filhotes de Golden Retrievers. Acho que é isso, Retrievers. Meu inglês, né? É isso, né? Vende-se filhotes de Golden. Ele, uau, eu vou lá ver. E ele desceu da bicicleta e se direcionou até aquela casa. E quando ele chega ali naquela casa, um homem vem ao seu encontro. E ele falou, é o senhor que está vendendo os filhotes de Golden? Aí o homem olha para ele e dá um assovio. Na hora que ele assovia, vem 4 filhotinhos de Golden assim correndo ao encontro daquele garotinho. Aí o garotinho senta ali na grama e os cachorrinhos começam a brincar com ele, começam a brincar com aquele menino. Aí um vem, pula no colo dele e começa a lamber o seu rosto. Ele fica muito feliz. Aí vem um outro e começa a rodear ele e rolar na grama. Aí ele fica pensando, será que é esse que eu vou querer? Ou será que é esse? E ele fica naquela dúvida de qual cachorrinho escolher. E num determinado momento, ele percebe que um 5º cachorrinho está se aproximando dele. Um 5º cachorrinho. E ele vê aquele 5º cachorrinho vem mancando com a patinha ali defeituosa. E aquele garotinho agora começa a encher os olhos de lágrimas. E naquele momento que ele olha para aquele cachorrinho, ele olha para o proprietário e diz assim, é esse cachorrinho que eu quero. O proprietário assustado, mas como? Esse cachorrinho, ele está defeituoso, ele tem uma perninha manca, você não está vendo? E ele fala assim, não, é esse cachorrinho que eu quero. Ele falou, mas tem mais 4 aqui saudáveis. Esses 4 cachorrinhos estão saudáveis, escolhe aí um desses. Não, é esse que eu quero. E aquele garoto, então, escolhe aquele cachorrinho, e ele vai agora comprar aquele cachorrinho. E o proprietário diz assim, por que você escolheu esse cachorrinho? Aí o menino se levanta, se aproxima mais dele, pega aqui a calça assim, levanta aqui a perna da calça. E naquele momento aquele proprietário da fazenda vê que aquele menino está com aqueles metais na perna amarrado com couro. Aquele menino tinha uma paralisia, foi afetado de uma paralisia. Ele era paralítico de uma perna. E agora o menino falou assim, é por isso que eu escolhi esse cachorrinho. Porque eu consigo compreender o que ele está passando. Aquele garoto se identificava com aquele cachorrinho, porque eles estavam na mesma situação. E eu e você passamos pela mesma situação que os nossos irmãos que estão desanimados, que estão enfraquecidos, estão passando. Sabe qual é essa situação que nós estamos passando? Eu e você não somos melhores que ninguém. Eu sou pecador, você é pecador. Todos necessitados da mesma graça de Jesus. Então, olhemos para os nossos irmãos, olhemos para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão cristã. Porque eles precisam de mim, eles precisam de você. Que Deus nos abençoe, que o Espírito nos motive o coração para estarmos buscando, resgatando, alimentando, incentivando, motivando essas pessoas. Seja um amigo, uma amiga consoladora, em nome de Jesus. Amém?
Amém. Que Deus seja louvado. Nesse momento, então, nós iremos fazer a oração final, pedir para o Espírito Santo de Deus nos encher o nosso coração de amor, para que, como nós cantamos aqui nesse hino, nós possamos ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando, irmãos. Muita gente precisando de uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de um conforto. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a sair da inércia, sair da indiferença. Nós precisamos do amor que vem do Espírito Santo, Senhor. Esse amor transformador, esse amor que inunda o nosso ser, que nos traz paz, que nos traz alegria, bem-estar. Por mais que o mundo esteja caindo ao nosso lado, esse amor nos traz a paz infinita, Senhor. Por favor, ó Espírito Santo de Deus, venha transbordar os nossos corações desse amor. Nos ajude a olharmos para as pessoas com um olhar de misericórdia, jamais com um olhar de acusação, de julgamento. Nós estamos todos no mesmo barco, somos todos miseráveis pecadores, necessitados da justiça e da graça de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Paulo disse aqui, vós que sois espirituais, vós que sois guiados pelo Espírito,
Não é tempo, Senhor, de sermos cristãos rasos, cristãos que ainda estamos nos alimentando de papinha espiritual, Senhor. É o momento de termos uma comunhão mais profunda com o Senhor. É o momento de imergirmos de cabeça nas coisas celestiais. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, nos nossos pecados acariciados. Liberta, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Ajuda essa igreja, ajuda o seu povo, ajuda os nossos amigos, ajuda os nossos familiares, Senhor. Em nome de Jesus, por favor, nos dê forças, nos dê poder, Senhor. Fique conosco, Pai amado, por favor. Que a sua paz esteja em nossos corações, que a paz esteja nos nossos amigos, nos nossos irmãos. Ajude essas pessoas nas dificuldades que elas têm. Nos ajude, Senhor, a ajudarmos essas pessoas. Por favor, nos dê um sábado feliz na sua santa presença, na comunhão do Espírito, e que o Senhor possa derramar grandes bênçãos em cada lar aqui, de todos que estão nos acompanhando, de todos que estão aqui, e que as bênçãos do céu estejam sobre cada um, Senhor. Por favor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.